Sejam muito bem-vindos ao Teoria em 5. Meu nome é Renan. Na última aula o Murilo falou um pouco mais sobre o tema de função exponencial e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre inequações exponenciais. Bom, então se você é novo no canal, o objetivo aqui é resumir alguns conteúdos que são cobrados nos vestibulares em vídeos próximos de 5 minutos. Então se ao final desse vídeo você conseguir absorver algum tipo de conteúdo que vai te ajudar durante as provas, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o nosso conteúdo. Então, como já falamos aqui no canal, a função exponencial é aquela onde a variável está no expoente. Então ela vai ter um padrão de f de x é igual a elevado a x mais b. Ou seja, a minha incógnita, que é o x, ela está no expoente e o a é a minha base. Vale ressaltar que se o a, que é a minha base, estiver entre 0 e 1, a minha exponencial é uma exponencial decrescente. Por outro lado, se o a for maior do que 1, a minha exponencial é uma exponencial crescente. Então a condição de existência para essa função exponencial é que o a tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Uma equação é uma sentença matemática que traz uma igualdade, enquanto uma inequação traz uma desigualdade. Consequentemente, o resultado de uma equação é um ponto, enquanto o resultado de uma inequação é um intervalo de pontos. Então o primeiro exemplo de inequação exponencial que nós vamos resolver é esse aqui que eu vou deixar aqui na tela. 2 elevado a x tem que ser maior do que 16. Então, o caminho para resolver uma inequação exponencial é transferir todos os termos para a mesma base. Então eu vou fatorar esse 16 e transformá-lo em 2 elevado a quarta. E aí eu consigo dizer que 2 elevado a x tem que ser maior do que o 2 elevado a quarta. Repare que nesse exemplo, a minha base é maior do que 1. Então eu posso aplicar o log na base 2 dos dois lados da equação e concluir que o x tem que ser maior do que 4. Observe por outro lado esse segundo exemplo. Meio elevado a x tem que ser maior do que 4. Note que nesse exemplo a minha base está entre 0 e 1. Então o primeiro passo para resolver essa inequação é transformar esse 4 na base meio. Então eu vou transformar ele em meio elevado a menos 2. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse conteúdo, dá uma conferida nesse vídeo que nós fizemos aqui no canal do Teoria em 5, onde eu falo sobre função exponencial e algumas propriedades da exponenciação. Note que nesse exemplo, se eu aplicar log na base meio dos dois lados da equação, eu vou concluir que o x tem que ser maior do que menos 2. Para mostrar que essa conclusão está errada, eu vou colocar aqui alguns valores de x e vou calcular quanto vale o meio elevado a x. Então, para x igual a menos 3, meio elevado a x vai dar 8. Para x igual a menos 2, eu vou chegar em 4. Para x igual a menos 1, eu vou chegar em 2. Para x igual a 0, eu vou chegar em 1. Para x igual a 1, eu vou chegar em meio. Então, observe que, na verdade, o x ele não tem que ser maior do que menos 2. Ele tem que ser menor do que menos 2. Justamente porque se o x for menos 3, eu vou chegar num valor de meio elevado a x igual a 8. A conclusão a respeito desse erro é que toda vez que eu tiver uma base que está entre 0 e 1, eu vou ter que mudar o sinal da desigualdade. Então, ao invés de concluirmos que o x tem que ser maior do que menos 2, nós concluiremos nesse exemplo que o x tem que ser menor do que menos 2. Então, se a base estiver entre 0 e 1, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Se a base for maior do que 1, eu mantenho o sinal da desigualdade. Então agora, com esses dois exemplos mais didáticos concluídos, vamos trabalhar mais 3 exemplos um pouco mais aprofundados. Então o primeiro exemplo vai ser 2 elevado a x mais 1, tem que ser maior do que 16. Seguiremos aqui a mesma estratégia, né? Vamos fatorar aqui o 16, chegando em 2 elevado a quarta, e aí concluímos que 2 elevado a x mais 1 tem que ser maior do que o 2 elevado a quarta. Como a base é maior do que 1, eu posso aplicar log na base 2 dos dois lados, e concluir que o x mais 1 tem que ser maior do que o 4. Logo, concluímos que o x tem que ser maior do que 3. Lembre-se que, como se trata de uma solução de inequação, a minha resposta vai ser um intervalo. Então, eu preciso representar essa resposta na forma de x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que 3. Já para esse segundo exemplo, eu vou utilizar uma base que está entre 0 e 1 e vou colocar do outro lado da desigualdade uma base maior do que 1. Então, temos esse exemplo aqui, meio elevado a x mais 4, tem que ser maior ou igual a 4 elevado a menos x mais 1. Então a primeira etapa é escolher qual das duas bases eu vou manipular. Então eu escolhi manipular a base meio, então eu vou transformar esse meio em 2 elevado a menos 1.
Então, nessa primeira linha de resolução da inequação, eu vou escrever aqui que 2 elevado a menos 1 elevado a x mais 4 tem que ser maior ou igual a 4 elevado a menos x mais 1. Só que eu posso transformar esse 4 também para a base 2. Então eu posso escrever no lugar desse 4 um 2 elevado ao quadrado e manter o expoente menos x mais 1. A minha propriedade de potência me permite multiplicar esses expoentes. Então, onde eu tenho 2 elevado a menos 1 elevado a x mais 4, eu vou escrever 2 elevado a menos x menos 4. Mantenho o sinal da desigualdade, portanto maior ou igual, e aplico a mesma propriedade de potência do outro lado da minha desigualdade, da minha equação. Chegando em 2 elevado a menos 2x mais 2. Bom, agora como a base é um número maior do que 1, eu posso aplicar log na base 2 dos dois lados e chegar na próxima linha da minha equação. Então, menos x menos 4 vai ter que ser maior ou igual a menos 2x mais 2. Vou passar todos os termos que têm incógnita x para um lado e todos os termos que representam só números para o outro lado. E aí chegamos à nossa resposta final da equação. X tem que ser maior ou igual a 6. Lembrando que, como se trata de uma inequação, a minha resposta tem que ser um intervalo, portanto x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 6. Bom, então para resolver esse último exemplo, eu considerei aqui a expressão 4 elevado a x mais 4 maior do que 5 vezes 2 elevado a x. Então, inicialmente, vamos passar todos os termos para um lado só da inequação e substituir o 4 por 2 elevado ao quadrado. Podemos reescrever então a expressão como 2 elevado a x elevado ao quadrado menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 maior do que zero. Vamos fazer então uma mudança de variável, chamando 2 elevado a x de y. Poderia ser qualquer outra variável, mas para esse exercício eu escolhi chamá-lo de y. Então chegamos aqui em y ao quadrado menos 5y mais 4 maior do que zero. E aí vamos resolver utilizando a estratégia normal, a estratégia de aplicar Bhaskara, calculando o delta e depois calculando as duas soluções, y1 e y2. Repare que o y1 vale 1 e o y2 vale 4. Bom, como no início do problema nós fizemos uma mudança de variável, ao final do problema deveremos retornar a variável inicial. Portanto, 2 elevado a x igual a 4 ou 2 elevado a x igual a 1. E isso nos dá dois valores possíveis de x. X igual a 0 ou x igual a 2. Chegamos, portanto, a essa solução final do problema. Se você tiver alguma dúvida a respeito do assunto ou quiser sugerir algum tema para a gravação dos próximos vídeos, escreva aqui nos comentários. E não deixe de seguir o Teoria em 5 no YouTube e no Instagram.